julgando essa ação em que se discutia a inconstitucionalidade da Constituição Estadual do Acre, falou assim, olha, preâmbulo não tem eficácia normativa, não produz efeito, né? Aqui é minha grande decepção, não produz efeito na nossa vida. Então, por mais que o preâmbulo seja bonito, por mais que ele fale, ó, em sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, olha aqui, ele não tem como mudar a realidade. Não tem nada que eu possa fazer com base no preâmbulo. Ele não tem como mudar a realidade. Ó, a lei de racismo, né, a lei antirracismo, sim. Se alguém praticar um ato racista, vai ser punido criminalmente de forma severa, né? Se alguém xingar alguém por motivo de cor, raça, etnia, sim, essa pessoa vai responder por um crime de injúria qualificada, de injúria racial. Aí vai surtir um efeito. Mas, com base no preâmbulo, não tem como eu fazer absolutamente nada com ninguém, né? Porque o preâmbulo não tem eficácia normativa, ele não produz efeito de lei, efeito de norma, certo? Então vamos recapitular aqui, ó. Até agora, nós temos 4 observações sobre o preâmbulo. Ó, lembra da primeira? O preâmbulo não integra o direito constitucional, ele faz parte da política. O preâmbulo não vincula os Estados-membros na elaboração das suas constituições estaduais. O preâmbulo não serve de parâmetro de declaração de inconstitucionalidade. E o preâmbulo não tem eficácia normativa. Não integra o direito constitucional, não vincula os estados à criação das suas constituições estaduais, não serve de parâmetro para declaração de inconstitucionalidade, não tem eficácia normativa. Serve para quê essa porcaria de preâmbulo, então? Para que serve isso? Até agora é não para isso, não para aquilo, não para aquilo outro. Serve para quê esse negócio? Se ele não serve para tanta coisa, para que ele serve? Qual que é o objetivo desse trem que está aí no começo da Constituição e que faz parte da nossa Constituição de 88? Perfeito, Patrícia, porque olha só, se a gente analisar as 4 observações do preâmbulo, uma decorre da outra. Né? Se não é lei, se não faz parte do direito constitucional, né, logo não vai produzir efeito de lei. Né? Então, para que colocaram ele aí? Né? Porque uma coisa vai decorrendo da outra. Se ele não faz parte do direito constitucional, se ele faz parte da política, graças a Deus, né, o que os políticos fazem e falam não tem o efeito vinculador nas nossas vidas, de transformar as nossas vidas. Né, como o exemplo que eu usei aqui, um exemplo grosso do crime de homicídio. Se você matar alguém não estando aparado por uma excludente de ilicitude, você vai preso, meu amigo. Você vai preso. Agora, graças a Deus que os políticos não têm a mesma força que as normas. É para eles fazerem com que a intenção deles se transforme, né, tenha eficácia normativa, eles têm que apresentar um projeto de lei. Esse projeto de lei tem que ser discutido por todos, tem que ser votado por todos e aprovado para que isso possa vincular as nossas ações, para que a gente seja obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. A própria Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, olha, se o preâmbulo não integra o direito constitucional, não vincula os Estados-membros na elaboração das suas constituições federais, não serve de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade e não tem força de norma, né, não tem eficácia normativa, para que serve esse trem? Para que serve esse negócio? Ele tem uma finalidade. Uma. E é importante, diga-se de passagem. A única finalidade do preâmbulo
Deixa eu apagar aqui o quadro. É a seguinte. A finalidade do preâmbulo é orientar o intérprete na aplicação das normas constitucionais. E, sobretudo, diante de um aparente conflito entre normas constitucionais. A finalidade única, e não deixa de ser importante do preâmbulo, é essa aqui, ó. E aí tem tudo a ver com o nosso estudo de hermenêutica. Né? Porque o que é a hermenêutica constitucional? É a forma correta da gente buscar a interpretação da Constituição. E aí, para que serve o tal do preâmbulo? O preâmbulo serve para orientar a gente na aplicação da Constituição. E, principalmente, quando uma norma constitucional conflitar com a outra, aí nós vamos buscar a solução desse conflito entre normas de igual hierarquia no preâmbulo. Então ele traça para nós objetivos da República Federativa do Brasil, ele traça princípios importantes que nos orientam na aplicação da Constituição Federal. E, principalmente, quando uma norma constitucional conflitar com a outra, nós vamos buscar essa solução desse conflito aparente de normas constitucionais lá no preâmbulo. Então, a finalidade do preâmbulo é nos orientar na aplicação das normas constitucionais. Para isso que ele serve. Tá, como assim nos orientar na aplicação das normas? Olha, toda solução de conflito que nós formos fazer, nós temos que fazê-la pensando que a nossa sociedade pauta-se pela solução pacífica desses conflitos. Então, se eu estou diante da possível aplicação de duas normas, uma mais serena, uma vai buscar um resultado mais sereno para o conflito do que a outra. A outra, se aplicar, ela vai resolver o conflito, mas de forma mais drástica. Por qual que eu vou optar? Se eu tenho a opção de duas, uma vai resolver o conflito de forma mais amena, a outra de forma mais drástica. Qual que eu vou optar? Eu vou optar pela que vai resolver o conflito de forma mais tranquila. Ainda que não seja uma solução mais definitiva, mais drástica, mas eu vou optar por ela, porque assim recomenda o preâmbulo constitucional. Olha, quais são os valores mais importantes da nossa sociedade? A igualdade. Uma sociedade, a criação, né, de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos. Então, a todo momento, o Estado elabora normas e elabora políticas públicas para se alcançar uma pretensa igualdade.
Aqui, ó, assegurar o exercício de direitos sociais, direitos individuais, a liberdade, inclusa nessa liberdade a liberdade de manifestação do pensamento. Então, tem várias expressões contidas no preâmbulo da Constituição que são importantes e que têm um papel fundamental para nos ajudar a interpretar a aplicação, né, a interpretar e aplicar a norma constitucional, e principalmente quando essas normas constitucionais se conflitarem, né, quando o direito à crença religiosa se conflitar com o direito à vida, quando o direito à igualdade se conflitar com o direito de liberdade. Né. Então, quando aparecerem esses conflitos aparentes, vamos buscar lá no preâmbulo o norte, né, a orientação para onde que nós vamos caminhar. Qual o direito ali que deve prevalecer em detrimento do outro? Qual norma que deve ser aplicada em detrimento da outra? Então você consegue buscar justificativa da escolha dessa norma com base nessas expressões que estão contidas no preâmbulo. Então, olha, primeira parte da Constituição, nós já vimos, e apesar de todo o nosso esforço, olha aqui, em 2000, a redação, a emenda constitucional 19 alterou a redação da Constituição do Acre, e aí inseriu a expressão sobre a proteção de Deus. Mesmo depois, o Supremo Tribunal Federal ter dito que a Constituição do Estado do Acre, sem mencionar a expressão sobre a proteção de Deus, ela era constitucional, ela estava certa, fizeram uma emenda constitucional, e acrescentaram essa expressão no preâmbulo. Por isso que hoje, né, não existe nenhuma Constituição de nenhum Estado-membro, né, deu o dever de casa para vocês aí, vocês pesquisaram, não encontraram, né, Laiane falou que não achou, Emanuele também falou que não, porque não tem, né, nenhuma Constituição estadual que não esteja promulgada, que não conste no preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus, repetindo a expressão que está lá no preâmbulo da Constituição Federal. Tem necessidade disso? Não, não tem necessidade disso. O que aconteceu com essa análise da Constituição do Acre, certo? Então essa primeira parte da Constituição Federal. Ok, parte vista, cadê? Aqui, ó. Parte vista. E parte que não integra o direito constitucional, certo? Segunda parte, e sem dúvida nenhuma, a parte mais importante da Constituição Federal é o corpo dogmático. Né? Então, aqui vai do artigo 1º ao 250. É, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante da Constituição. Diferentemente do preâmbulo, tudo que está aqui, entre o artigo 1º e o artigo 250, tem eficácia normativa, integra o direito constitucional, tudo que está aí faz parte do direito constitucional. Tudo que está aí serve de parâmetro para declaração de inconstitucionalidade
tudo que está escrito do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição dentro do corpo dogmático dela, vincula a criação de outras normas. Vincula a criação de outras normas. Então, a parte mais importante da Constituição Federal mora no corpo dogmático. É o cérebro, o coração, a espinha dorsal. É a coisa mais importante da Constituição Federal, é o corpo dogmático, sem dúvida nenhuma. E tudo que está aí faz parte, sim, do direito constitucional. Então, ó, já começa para se familiarizar, começa fazendo a leitura dos primeiros artigos aí da Constituição, para poder entender, né, o que consiste essa eficácia normativa, esse parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade, tudo que está aí, tudo que está escrito, do 1º ao 250, tem que ser respeitado por todas as outras leis. Pela Lei Maria da Penha, pela Lei dos Crimes Hediondos, pelo Código de Trânsito, né, por todas as leis, o Estatuto do Desarmamento, todas as leis. Tem que respeitar, tem que obedecer o que está escrito no corpo dogmático da Constituição. Porque, se não respeitar, o desrespeito a qualquer norma que está aí no corpo dogmático vai tornar inválida essa lei. Vai torná-la inconstitucional. E qual que é a consequência da inconstitucionalidade da norma? Ela não tem validade, ela não pode produzir efeito. Uma norma inconstitucional é uma norma inválida. Não produz efeito. Então, tudo que está aí serve de parâmetro. Tem que ser respeitado por todas as outras normas. Certo? Bom, e por último, vai ficar para a próxima aula, para a gente finalizar, começar e finalizar, né? Por último, a última parte que nós vamos estudar é o famoso ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então a gente vai ver que possui algumas características semelhantes com o corpo dogmático, mas o ato, o ADCT, ele não é tão importante quanto o corpo dogmático, porque não produz efeito para sempre. Depois, na próxima aula, eu vou explicar isso com mais detalhe, com mais calma, mas ele não é tão importante quanto o corpo dogmático, porque ele não produz efeito para sempre. Ele produz efeito uma vez só na vida. Ou melhor, ele é criado, as normas do ADCT são criadas para produzirem efeito uma única vez, a chamada eficácia exaurida. Então, próxima aula, nós vamos conversar sobre o ADCT,